Gerir as expectativas. Os danos provocados pelas expectativas irrealistas derivam da forma como afetam a nossa percepção da informação. As expectativas são projeções mentais daquilo que, em algum momento futuro, vamos ver, ouvir, saborear ou tocar, e provém daquilo que conhecemos. Não podemos esperar algo que não conhecemos ou de que não temos consciência. Aquilo que conhecemos é equivalente àquilo que aprendemos a pensar acerca das formas como o ambiente externo se pode exprimir. É a nossa versão pessoal da verdade. Quando esperamos que algo aconteça, estamos a projetar para o futuro aquilo que pensamos ser verdade. Estamos à espera que o ambiente externo daqui a 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês se manifeste da forma como o representamos nas nossas mentes. Temos de ser cuidadosos quanto ao que projetamos para o futuro, porque nada é capaz de criar maior infelicidade e sofrimento emocional do que uma expectativa não correspondida. Quando os acontecimentos se dão exatamente como esperamos, como nos sentimos? A resposta é geralmente muito bem, o que inclui, entre outras, a sensação de felicidade, alegria, satisfação e bem-estar. A menos, é claro, que se concretize algo terrível, porque tenhamos esperado. Inversamente, como nos sentimos quando as nossas expectativas não se concretizam? A resposta universal é dor emocional. Todos experimentamos algum grau de ira, ressentimento, desespero, pesar, desilusão, insatisfação ou traição quando o ambiente não se revela exatamente como esperávamos, a menos, é claro, que sejamos surpreendidos por algo que se revele melhor do que imaginamos. É aqui que nos deparamos com problemas. Como as nossas expectativas provêm daquilo que conhecemos, esperamos, naturalmente, que o que pensamos conhecer esteja certo. Assim, já não estamos num estado mental neutro ou aberto, e não é difícil compreender por quê. Se achamos que nos vamos sentir tranquilos, se o mercado se comportar como esperamos, ou sentir ameaçados se fizer o contrário, então não estamos no estado mental neutro ou aberto. Muito pelo contrário, o poder da convicção que alimenta a expectativa fará com que percebamos sinais do mercado de forma a confirmar aquilo que esperamos. Naturalmente, gostamos de nos sentir bem. E os nossos mecanismos de proteção para evitar a dor emocional irão proteger-nos dos sinais de mercado que não confirmam aquilo que esperamos, para evitar que nos sintamos mal. Tal como já indiquei, as nossas mentes estão concebidas para nos ajudar a proteger da dor, tanto física como emocional. Estes mecanismos de proteção para evitar a dor emocional existem tanto ao nível consciente como subconsciente. Por exemplo, se um objeto vem na direção da nossa cabeça, reagimos instintivamente para sair do caminho. Baixar a cabeça não exige um processo consciente de tomada de decisão. Por outro lado, se virmos o objeto e tivermos tempo para pensar, podemos decidir apanhar o objeto, afastá-lo com a mão ou baixar a cabeça. Estes são exemplos de como nos protegemos conscientemente da dor física. A maneira como nos protegemos da dor emocional ou mental funciona da mesma forma, exceto que estamos agora a proteger-nos de informação. Por exemplo, o mercado gera sinais que se vai movimentar numa direção específica. Se houver uma diferença entre aquilo que queremos ou esperamos e aquilo que o mercado se prepara para fazer, então os nossos mecanismos de proteção para evitar a dor emocional entram em ação para compensar as diferenças. Tal como a dor física, este mecanismo opera tanto ao nível consciente como subconsciente. Para nos protegermos de informação potencialmente causadora de dor emocional ao nível consciente, racionalizamos, justificamos, arranjamos desculpas, reunimos informação para neutralizar, ficamos irados ou simplesmente mentimos a nós mesmos. Ao nível subconsciente, o processo para evitar a dor emocional é muito mais sutil e misterioso. A este nível, a mente pode bloquear momentaneamente a nossa capacidade de vislumbrar alternativas. Ora,
Nessa batalha, os nossos mecanismos de proteção conseguem limitar a visão de alternativas, como se não existissem. Para ilustrar este fenômeno, recorro a um exemplo já referido. Estamos num trade em que o mercado se movimenta contra nós. De fato, o mercado criou uma tendência na direção oposta àquilo que esperamos. Normalmente, não teríamos problemas em identificar ou perceber este padrão, não fosse o fato de o mercado estar a se movimentar contra nós. Neste caso, o padrão torna-se irrelevante, invisível, porque é-nos difícil reconhecê-lo. Para evitar a dor emocional, estreitamos o nosso foco e concentramos-nos na informação que nos protege dela, independentemente do quão insignificante ou limitada seja. Entretanto, a informação que indica claramente a presença de uma tendência e a oportunidade de transacionar na sua direção torna-se invisível. A tendência não desaparece na realidade, mas a nossa capacidade de a perceber, sim. Os nossos mecanismos para evitar a dor emocional bloqueiam a nossa capacidade de definir e interpretar o que o mercado está a fazer. A tendência irá então permanecer invisível até o mercado inverter a nosso favor, ou até sermos forçados a sair, porque a pressão de perder dinheiro se torna insuportável. Só quando estivermos fora do mercado ou fora de perigo é que a tendência se torna para nós evidente, bem como todas as oportunidades de fazer dinheiro. Este é um bom exemplo de uma percepção tardia. Tudo que noutras circunstâncias seria perceptível torna-se perfeitamente claro para nós após o acontecimento, quando já não há nada do que as nossas mentes tenham de se proteger. Todos conseguimos desencadear mecanismos de proteção para evitar a dor emocional, porque estes decorrem naturalmente do funcionamento das nossas mentes. Pode haver alturas em que nos estejamos a proteger a nós mesmos de situações que trazem à superfície feridas emocionais ou traumas firmemente implantados que não estamos preparados para enfrentar ou para os quais não temos as aptidões ou recursos adequados para lidar. Nestes casos, os nossos mecanismos naturais estão a prestar-nos um bom serviço, pois frequentemente os nossos mecanismos de defesa só nos protegem da informação que indica que as nossas expectativas não correspondem ao que o ambiente nos pode dar. É aqui que os nossos mecanismos de proteção para evitar a dor emocional nos prestam um mau serviço, especialmente enquanto traders. Para compreender esta ideia, interrogue-se sobre quais são os sinais de mercado que para si representam uma ameaça. Serão ameaçadores porque o mercado expressa informação com carga negativa enquanto característica inerente à sua existência? Assim, a um nível mais elementar, aparentemente o que o mercado lhe dá a perceber são tiques para cima e tiques para baixo, ou barras ascendentes e barras descendentes. Esses tiques para cima e para baixo formam padrões que representam modelos. Ora, estarão alguns desses tiques, ou padrões por eles formados, carregados com carga negativa? De novo, pode parecer que sim, mas da perspectiva do mercado, a informação é neutra. Cada tique para cima, tique para baixo, ou padrão, é apenas uma informação que nos indica a posição do mercado. Se alguma dessa informação tivesse uma carga negativa como uma característica inerente à sua existência, não iriam todas as outras pessoas que lhe estão expostas experimentar dor emocional? Por exemplo, se você e eu sofrêssemos uma pancada de um objeto sólido na cabeça, provavelmente não haveria muita diferença no modo como nos iríamos sentir. Sentiríamos ambos dor física. Qualquer região dos nossos corpos que entre em contato com um objeto sólido arremessado com força suficiente fará com que sintamos dor física. Partilhamos a experiência porque os nossos corpos são constituídos basicamente da mesma forma. A dor física é uma reação fisiológica ao impacto violento com um objeto. A informação sob a forma de palavras ou gestos pelo ambiente externo ou os altos e baixos do mercado pode ser tão dolorosa como ser atingido por um objeto sólido, mas há uma enorme e importante diferença entre informação e objetos. A informação não é tangível.
a informação não é constituída por átomos e moléculas. Para experimentar os efeitos potencialmente negativos ou positivos da informação, é preciso interpretá-los. As interpretações que fazemos dependem das nossas estruturas mentais individuais. A estrutura mental de cada um de nós é única, por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, todos nós nascemos com diferentes características de comportamento e personalidade geneticamente codificadas que nos fazem ter necessidades diferentes uns dos outros. A forma e a medida como respondemos positiva ou negativamente a essas necessidades relativamente ao meio ambiente cria experiências únicas para cada um de nós. Em segundo lugar, todos estamos expostos a uma variedade de forças ambientais. Algumas dessas forças podem ser semelhantes de indivíduo para indivíduo, mas nenhumas são exatamente iguais. Se considerarmos o número de combinações possíveis e características de personalidade geneticamente codificadas com que podemos nascer, relativamente à quase infinita variedade de forças ambientais com que nos podemos defrontar ao longo das nossas vidas, tudo contribuindo para a formação da nossa estrutura mental, é fácil perceber porque não existe uma estrutura mental comum a todos. Diferentemente dos nossos corpos, que têm uma estrutura molecular comum que sente dor física, não há nenhuma atitude mental que nos assegure que iremos partilhar do mesmo modo os efeitos negativos ou positivos da informação que recebemos do exterior. Por exemplo, alguém está a insultá-lo com a intenção de agredir emocionalmente. Da perspectiva do ambiente, esta é a informação com carga negativa. Mas sente os efeitos negativos pretendidos? Não necessariamente. Só se interpretar a informação como negativa é que a vai sentir como tal. E se esta pessoa o estiver a insultar numa língua que não entende, ou se estiver a usar palavras cujo significado não conhece, sentiria a agressão pretendida? Não, até estar na posse de uma estrutura que ajude a definir e compreender as palavras de forma depreciativa. Alguma pessoa que exprima amor genuíno está a projetar sinais com carga positiva. Digamos que a intenção por detrás da expressão desses sentimentos positivos é transmitir afeto, ternura e amizade. Mas há algo que nos assegure que a pessoa ou pessoas a quem essa informação com carga positiva é dirigida a irá interpretar e sentir como tal? Não, não há. Alguém com uma baixa autoestima ou alguém que tenha sido magoado nas suas relações irá erradamente confundir uma expressão de amor genuíno com outra coisa qualquer, interpretando mal essa informação. No caso de uma pessoa com baixa autoestima, se acreditar que não merece ser amada daquela forma, irá achar difícil, se não impossível, considerar como genuíno ou real o que lhe está a ser oferecido. Alguém com sentimentos de mágoa ou desilusão acumulados pode facilmente convencer-se de que uma expressão de amor genuína é extremamente rara, se não mesmo impossível, e, provavelmente, interpretará a situação como alguém a querer alguma coisa ou uma tentativa de aproveitamento de si. Tenho a certeza de que não preciso continuar com mais exemplos. O que pretendo dizer é que cada um irá definir, interpretar e, consequentemente, sentir a informação que recebe da sua própria maneira. Não há um padrão de forma de sentir ou que o ambiente está a oferecer, seja informação positiva, neutra ou negativa, simplesmente porque não há nenhuma estrutura mental padronizada para perceber informação. Consideremos que, como traders, a todo momento o mercado nos oferece algo para perceber. Num sentido, poderíamos dizer que o mercado está a comunicar-se conosco. Se partirmos da premissa de que o mercado não gera informação com carga negativa como característica inerente à sua existência, podemos então colocar a seguinte questão: o que faz com que a informação assuma uma qualidade negativa? Por outras palavras, de onde vem exatamente a ameaça? Se não vem do mercado, então tem de vir da forma como definimos e interpretamos os seus sinais.
O modo de definir e interpretar a informação está associado àquilo que achamos que sabemos, ou daquilo que acreditamos ser verdade. Se aquilo que sabemos ou em que acreditamos for de fato verdade, e não iríamos acreditar se não o fosse, então, quando nos projetamos para algum momento futuro, sob a forma de expectativa, esperamos naturalmente estarmos certos. Quando esperamos estar certos, qualquer informação que não confirme a nossa versão da verdade torna-se automaticamente uma fonte de ameaça. Qualquer informação que tenha o potencial de ser ameaçadora também tem o potencial para ser bloqueada, distorcida ou a sua importância diminuída pelos nossos mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. É esta característica particular na forma como as nossas mentes funcionam que nos podem realmente prestar um mau serviço. Como traders, não nos podemos dar ao luxo de deixar os nossos mecanismos afastar-nos do que o mercado nos comunica acerca das suas oportunidades para entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição só porque segue um caminho que não queremos ou não esperamos. Por exemplo, quando observamos um mercado sem ter a intenção de entrar, alguma subida ou descida faz com que nos sintamos irados, desapontados, frustrados, desiludidos ou traídos? Não. A razão é que não está nada em jogo. Estamos simplesmente a observar a informação que nos diz onde está o mercado naquele momento. Se os altos e baixos que observamos formarem algum tipo de padrão comportamental que identificamos, não o reconhecemos imediatamente. Sim, pela mesma razão. Não está nada em jogo. Não está nada em jogo porque não há expectativa. Não projetou no futuro o que acredita, considera ou pensa saber sobre aquele mercado em um determinado momento no futuro. Em resultado, não há nada para acertar ou errar, pelo que a informação não tem capacidade para ser ameaçadora ou ganhar carga negativa. Sem expectativa específica, não coloca limites ao comportamento do mercado. Sem barreiras mentais, estará disposto a perceber tudo o que aprendeu sobre a natureza e a forma como o mercado se movimenta. Não há nada para os seus mecanismos de proteção para evitar a dor emocional excluírem ou distorcerem para o proteger. Nos meus workshops, peço sempre aos participantes para resolverem o seguinte paradoxo fundamental do trading. De que forma um trader tem que aprender a ser simultaneamente rígido e flexível? A resposta é: temos de ser rígidos nas nossas regras e flexíveis nas nossas expectativas. Temos que ser rígidos nas nossas regras para adquirirmos uma sensação de autoconfiança que nos proteja num ambiente com poucos limites, se é que tem alguns. E temos de ser flexíveis nas nossas expectativas para podermos perceber, com o maior grau possível de lucidez e objetividade, os sinais do mercado. Neste ponto, provavelmente nem é preciso dizer que o trader comum faz exatamente o oposto. É flexível nas regras e rígido nas expectativas. Curiosamente, quanto mais rígida é a expectativa, mais ele tem que adaptar, violar ou quebrar as suas regras para servir a sua relutância em desistir daquilo que quer a favor daquilo que o mercado está a oferecer. Eliminar o risco emocional. Para eliminar o risco emocional do trading, é preciso neutralizar as expectativas quanto ao comportamento do mercado num dado momento ou numa determinada situação. Para o fazer, tem de estar disposto a pensar a partir da perspectiva do mercado. Lembre-se que o mercado comunica com base em probabilidades. Do ponto de vista coletivo, a sua estratégia pode parecer perfeita, mas ao nível individual, cada trader tem potencial para agir como uma força sobre o movimento de preços que contraria o resultado positivo da sua estratégia. Para pensar em termos de probabilidades, temos de criar uma atitude mental coerente com os princípios fundamentais de um ambiente probabilístico. Uma atitude mental probabilística, no contexto do trading, consiste em 5 verdades fundamentais. 1. Tudo pode acontecer. 2. Para ganhar dinheiro,
não precisamos saber o que vai acontecer a seguir. 3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas num determinado conjunto de variáveis que definem uma oportunidade. 4. Uma oportunidade não é mais do que uma probabilidade maior da ocorrência de um acontecimento do que outro. 5. Cada momento no mercado é único. Lembre-se que a sua vulnerabilidade para sentir dor emocional vem da forma como define e interpreta os sinais do mercado. Quando adota estas 5 verdades, as suas expectativas irão estar sempre em sincronia com as realidades psicológicas do mercado. Com as expectativas adequadas, irá eliminar a sua disponibilidade para definir e interpretar os sinais do mercado como ameaçadores, e com isso, neutralizar eficazmente o risco emocional do trading. A ideia é desenvolver um estado mental despreocupado, que aceite completamente o fato de que há sempre forças desconhecidas a operar no mercado. Quando tornamos estas verdades partes funcionais do nosso sistema de convicções, a parte racional da nossa mente irá defender essas verdades, do mesmo modo que defende qualquer outra convicção que tenhamos sobre a natureza do trading. Isso significa que, pelo menos a um nível racional, a nossa mente irá defender-se automaticamente da ideia ou do pressuposto de que sabe o que vai acontecer a seguir. É uma contradição acreditar que cada trade é um acontecimento único, com um resultado incerto e aleatório em relação a qualquer outro trade feito no passado, e ao mesmo tempo acreditar que tem a certeza de que sabe o que vai acontecer a seguir e esperar acertar. Se realmente acredita num resultado incerto, então também espera que tudo possa acontecer. Dito de outra forma, no momento em que deixa sua mente agarrar-se à noção de que sabe, deixa de considerar as variáveis desconhecidas. A sua mente não o deixará agir, vendo outras alternativas. Se acredita que sabe, o momento deixa de ser único. Se o momento não for único, tudo passa a ser conhecido, ou seja, deixa de haver algo a descobrir. No entanto, no momento em que deixar de se preocupar com o que não sabe ou não pode saber sobre o mercado, em vez de perceber o que o mercado está a oferecer, fica vulnerável a todos os erros típicos de trading. Por exemplo, se acredita num resultado incerto, alguma vez iria considerar a hipótese de abrir uma posição sem definir o risco previamente? Iria alguma vez hesitar em reduzir uma perda? E então, os erros de trading, como agir precipitadamente? Como poderia antecipar um sinal que o mercado ainda não deu se não estivesse convencido que iria deixar passar a oportunidade? Por que é que iria deixar uma posição ganhadora tornar-se perdedora ou não ter uma forma sistemática de encaixar ganhos se não estivesse convencido que o mercado flui indefinidamente na sua direção? Por que é que iria hesitar em abrir uma posição a menos que estivesse convencido de que iria perder quando o mercado estava no seu ponto original de entrada? Por que é que iria quebrar as suas regras transacionando uma quantia demasiado elevada em relação ao seu capital ou tolerância emocional para suportar uma perda se não estivesse absolutamente certo de que tinha algo assegurado? Finalmente, se realmente acredita numa distribuição aleatória entre ganhos e perdas, poderia alguma vez sentir-se traído pelo mercado? Se lançasse uma moeda ao ar e acertasse no que iria sair, não iria necessariamente esperar acertar no lançamento seguinte, simplesmente porque acertou no último, e vice-versa. Como acredita numa distribuição aleatória entre a sequência de caras e coroas, as suas expectativas estariam perfeitamente alinhadas com a realidade da situação. Iria certamente gostar de acertar, e se acertasse seria ótimo. Mas se estivesse errado, não se iria sentir traído pelo lançamento da moeda, porque sabe e aceita que há variáveis desconhecidas em jogo que afetam o resultado. Desconhecidas significa algo que o nosso processo de pensamento racional não consegue identificar antes do lançamento da moeda, exceto aceitar completamente algo que não conhece. Em resultado, há poucas probabilidades, se é que há alguma,
de sentir o tipo de dor emocional que surge quando nos sentimos traídos. Como traders, quando estamos à espera de um resultado aleatório, ficaremos sempre um pouco surpreendidos com algo que o mercado faz, mesmo que tal corresponda exatamente à concretização da oportunidade que identificamos e acabemos com um trade ganhador. No entanto, esperar um resultado aleatório não significa que não possamos usar totalmente as nossas aptidões de raciocínio e analíticas para projetar um resultado, ou que não possamos tentar adivinhar o que vai acontecer, ou ter um pressentimento sobre algo. Podemos. Além disso, podemos até acertar num caso ou noutro. Simplesmente não podemos esperar estar certos. E se estivermos certos, não podemos esperar que algo que tenha funcionado da última vez funcione novamente na próxima vez, embora a situação possa parecer exatamente a mesma. Qualquer coisa que percebamos agora no mercado nunca irá ser exatamente igual a uma experiência anterior. Mas isso não significa que a sua mente, como uma característica natural do modo como funciona, não tente tornar as duas idênticas. Haverá semelhanças entre o momento presente e algo que sabemos do passado. Mas essas semelhanças só nos dão algo com que trabalhar, virando as probabilidades de sucesso a nosso favor. Se abordarmos o trade como se não soubermos o que irá acontecer a seguir, iremos contornar a inclinação natural da nossa mente para tornar o momento presente idêntico a alguma experiência anterior. Por muito pouco natural que pareça, podemos deixar alguma experiência anterior, seja negativa ou positiva, ditar o nosso estado de espírito. Se o fizermos, será muito difícil, se não impossível, perceber os sinais do mercado a partir do seu ponto de vista. Quando abro uma posição, tudo o que espero é que aconteça algo. Independentemente da qualidade do meu sistema, não espero nada mais do que um movimento do mercado. No entanto, há algumas coisas que dou por certas. Sei que, com base no comportamento passado do mercado, as probabilidades de se movimentar na direção da minha posição são boas ou aceitáveis, pelo menos em relação ao que estou disposto a gastar para descobrir se o faz de fato. Também sei, antes de abrir uma posição, quanto estou disposto a deixar o mercado movimentar-se contra a minha posição. Há sempre um ponto em que as probabilidades de sucesso são mínimas em relação ao potencial de ganho. Nesse ponto, não vale a pena gastar mais dinheiro para descobrir se o trade irá funcionar. Se o mercado chega a esse ponto, sei, sem qualquer dúvida, hesitação ou conflito interno, que irei fechar a posição. A perda não cria nenhum dano emocional, porque não interpreto a experiência negativamente. Para mim, as perdas são simplesmente o custo de fazer negócios, ou um montante de dinheiro que preciso de gastar para atingir os trades ganhadores. Se, por outro lado, o trade se revelar ganhador, na maioria dos casos tenho a certeza em que ponto irei realizar os meus ganhos. Se não tiver a certeza, certamente tenho uma ideia bastante concreta. Os melhores traders vivem no momento presente, porque não há estresse. Não há estresse porque não está nada em risco, a não ser o montante de dinheiro que estão dispostos a gastar num trade. Não se esforçam por estarem certos ou por estarem errados, nem para provar nada. Se e quando o mercado lhes disser que as suas convicções não estão a funcionar, ou que é a altura de encaixar ganhos, as suas mentes não fazem nada para contrariar essa informação. Aceitam completamente o que o mercado lhes está a dizer e esperam pela oportunidade seguinte.